Você sabia que conquistar a independência financeira não é um sonho tão distante, mas um objetivo totalmente possível de alcançar? E o melhor, você pode começar agora. Mas antes de mais nada, você sabe o que é ter independência financeira? Isaías, você sabe o que é independência financeira? Sim, uai, é viver de renda, sem trabalhar. E você conhece alguém que já atingiu a independência financeira? Sim, você. É verdade. Eu já tenho a independência financeira. Então quer dizer que isso não é uma lenda. É possível. Mas será que isso é possível para quem nasce rico? Quem ganha bem? Quem é muito inteligente, talentoso, super organizado? Ou aquele muquirana que não curte nada da vida e só junta dinheiro? Não. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 8 passos para você sair do sufoco e alcançar a tão sonhada independência financeira. Vamos nessa? Eu sou Raquel Mendes, especialista em finanças pessoais e investimento. E neste canal eu ensino você a prosperar financeiramente. Te coloco ali, na rota da prosperidade e para você alcançar a sua independência financeira. É isso que você quer? Então vamos lá, se inscreva aqui nesse canal para você nunca mais perder oportunidades em dinheiro por falta de informação. Eu sei que muita gente pensa que independência financeira é só para quem tem dinheiro, mas não é bem assim não. Todo mundo com um passo a passo certo pode chegar na sua independência financeira. Mas primeiro eu quero te explicar o que é independência financeira e qual a diferença para a liberdade financeira. Você sabe, Isaías, a diferença entre independência financeira e liberdade financeira? É a mesma coisa e o mesmo nome. Nananina, não. Vamos entender isso agora. A liberdade financeira é o conforto e o poder de decidir como e o que quer fazer para acumular o patrimônio e organizar suas finanças. Ele ainda está na jornada. Neste caso, ele tem controle do seu dinheiro. Um bom exemplo de liberdade financeira é você poder recusar um cliente ou um emprego em detrimento de outras áreas da vida. Isso quer dizer que você pode fazer escolhas sobre o seu dinheiro de forma mais tranquila e calma. Você não está naquele sufoco, fazendo tudo para ganhar dinheiro e pagar a conta, mas você ainda não tem independência financeira. Agora, quando você já acumulou o patrimônio necessário e não mais precisa se preocupar com o dinheiro, chamamos isso de independência financeira. Entendeu, Isaías? Tô entendendo. Então agora nós vamos ver os 8 passos que você precisa percorrer para chegar à sua independência financeira. Então você entendeu que independência financeira é quando você acumulou um patrimônio, seja dinheiro aplicado no mercado financeiro, sejam vários imóveis que você tem e ganha o aluguel, e aquele dinheiro, ou seja, a rentabilidade que você tem dos seus investimentos ou os aluguéis que você recebe, ele custeia a sua vida e você não precisa mais trabalhar para pagar conta. Mas deixa eu te falar uma coisa, a maioria das pessoas que têm independência financeira continuam trabalhando. É por isso que elas chegaram na independência financeira. Mas vamos lá, vamos para os nossos 8 passos para você entender e chegar lá na sua independência financeira. Primeiro passo, se livre das suas dívidas e nunca mais volte para elas. Dá adeus, dívidas! Fecha a porta e nunca mais a dívida entra na sua casa. Sabe por quê? Porque para você ter independência financeira, você precisa começar a investir e acumular um patrimônio. Mas não é só acumulando você lá, colocando mensalmente um dinheiro. É você usando da regra dos juros sobre juros. E dívida, você está pagando juros. E construir a independência financeira, você está ganhando juros. Então a dívida é completamente na contramão da independência financeira. Enquanto você está em dívidas, você está preso num ciclo que está impedindo, primeiro, de você desfrutar da sua vida, segundo, de você construir a sua independência financeira. Segundo passo,
transparência com seus números. Nossa, Raquel, toda vez você fala isso. Pois é, porque é o ponto de partida. Se você não sabe quanto você ganha e quanto você gasta, que planejamento você vai fazer? Você vai fazer um planejamento em cima de um achismo e vai dar errado. Se você não conhece os seus números, você não monta nenhum planejamento. Por acaso, algum médico faz uma cirurgia sem pedir exames, salvo se entrou numa emergência pelo pronto-socorro? Não. Se você vai ao médico, o médico jamais vai te operar, não sendo em urgência, sem pedir exames. Por quê? Porque ele precisa de dados. Sem dados, sem números, ele não vai fazer uma cirurgia. A mesma coisa a sua vida financeira. Sabe quanto ganha e sabe quanto que está gastando em cada área da sua vida. Porque aí você vai ter um olhar crítico sobre os seus números e você vai conseguir saber aonde você está gastando demais, aonde você consegue abrir mão. Não, eu vou abrir mão um pouquinho aqui da moradia para investir um pouquinho mais em conhecimento. Não, eu vou abrir mão um pouquinho agora de lazer para investir um pouquinho mais em saúde e assim vai indo. Você não consegue fazer um planejamento. Então, quer ter independência financeira? Quer chegar lá naquele número e viver só de renda, sem precisar trabalhar todo mês para pagar suas contas? O segundo passo é conhecer os seus números. Terceiro passo, você precisa saber qual é o seu número de independência financeira. É o que eu chamo de IF. Deixa eu te explicar melhor. O quanto você precisa ter de rentabilidade dos seus investimentos para pagar as suas contas, para que você tenha uma vida confortável, tranquila, sem precisar trabalhar para pagar as suas contas. Qual é seu número? 5 mil? 8 mil? 10 mil? 20 mil? 50 mil? Qual é o seu número? Coloca aqui nos comentários, coloca qual é o seu número. Mas antes de você escrever, preste atenção. Você precisa ter feito a tarefa do segundo passo. Você precisa saber quanto você custa para viver. Porque não adianta você colocar um número mirabolante. Por exemplo, hoje você custa para viver 5 mil, 8 mil, 12 mil, 20 mil, 30 mil. E é isso que você ganha para pagar suas contas. Aí você vai chegar aqui e vai querer colocar um número de 100 mil, 200 mil, aí você nunca vai atingir. Nós precisamos ser realistas para que a gente consiga fazer o passo a passo para chegar na independência financeira. Mas agora vamos olhar o simulador para que você descubra qual é o seu número de independência financeira. Então vamos lá. Simulador Raquel Mendes. Olha aqui, vamos calcular a sua independência financeira. Como que funciona? Supondo que você já tem um valorzinho lá inicial guardado. Ah, Raquel, eu tenho 10 mil reais guardado. Você tem que saber a seguinte pergunta: por quantos anos vou investir? Supondo que você está com 40 anos e quer atingir a sua independência financeira com 60 anos. Então, por quantos anos eu vou investir? Você coloca aqui 20 anos. Mas vamos colocar 5 anos a menos 15, 5 anos a mais 25. Qual renda eu quero ter? Ah, eu quero ter uma renda de 5 mil reais. Eu quero ter uma renda de 5 mil reais na minha independência financeira. Você precisa colocar qual a taxa que eu vou investir. Taxa de juros, vamos colocar aqui 10%, porque é um longo período, né, gente? A gente está falando em 20 anos. Então, não dá para colocar a taxa atual de juros. Inflação, vamos colocar a inflação 4%. Imposto de renda, tem imposto de renda sobre a rentabilidade, 15%. Vamos calcular, olha só, para você chegar na sua independência financeira, aos 60 anos, se você tem 40, você tem que depositar mensalmente 2.159. Nossa, Raquel, tá muito puxado. Então joga para os 65 anos e você vai investir mensalmente R$ 1.507. Você fala, não, Raquel, eu vou fazer uma renda extra, eu vou turbinar e eu quero atingir minha independência financeira aos 55 anos, daqui 15 anos, supondo que você tem 40 anos. Então, você tem que investir por mês R$ 3.237. Quarto passo, consistência e investir mensalmente o valor que você precisa
para chegar no seu número de independência financeira. Você viu aqui no passo anterior, no número 3, a quantia que você precisa investir. Mas não adianta só saber. Você precisa ter constância. A palavra-chave para você chegar na sua independência financeira é constância. Então não adianta você dizer: esse mês a gente viajou de férias. Esse mês foi o nosso aniversário de casamento. Esse mês foi o material escolar das crianças. Esse mês a gente precisou trocar de carro. Todo mês, ou pelo menos uns 8 meses dos 12 meses de um ano, vai aparecer alguma coisa. E quando eu falo constância, aquele dinheiro para sua independência financeira é o primeiro a sair da sua conta no dia 1º de cada mês. Aí sim, você chega na sua independência financeira. 5º passo, antes que você me pergunte: Raquel, mas aonde que eu vou investir meu dinheiro mensalmente durante todo esse tempo? Você precisa investir em conhecimento. É isso mesmo, você precisa conhecer o mínimo do mercado financeiro. Você precisa saber o que é uma renda fixa, uma renda variável, o que é uma LCI, uma LCA, o que é um fundo de investimento, quando eu compro ações. Você precisa entender o mínimo para você poder chegar lá. 6º, saber dizer não para os prazeres imediatos. Independência financeira é uma jornada longa. E nessa jornada, muitas vezes você vai ter que dizer não para algum prazer imediato, supérfluo, algo que nem é do seu desejo tão grande assim, para que você construa sua independência financeira. Você vai ter que trabalhar sua mente no longo prazo. E isso não é o natural da sua mente. O natural da sua mente é querer tudo agora, naquele momento, e ter prazer e desfrutar. Você vai ter que ensinar a sua mente a pensar no longo prazo. Raquel, como que eu faço isso? Com disciplina. Lembra o item anterior? Constância, a constância vai gerar disciplina. A disciplina vai ensinar a sua mente a ter uma visão de longo prazo. Sabe por quê? Eu nunca vi ninguém se arrepender porque abriu mão de algumas coisas, foi se organizando e chegou na independência financeira. Eu vejo sim, muitas pessoas se arrependerem de estarem com 60, 70 anos, cansadas e todo dia ter que levantar para matar um leão para poder pagar suas contas ou ficar dependendo financeiramente de alguém. Isso é terrível, né, gente? 7º, nossa, Raquel, é tudo tão bonito que você fala, mas não tá sobrando dinheiro para fazer todo esse investimento, não. Pois é, então o 7º passo é criar mais de uma fonte de renda. Isso mesmo. Você precisa, talvez, criar rendas alternativas, mas não pegar aquele dinheiro para comprar um celular, para comprar uma roupa, para fazer uma festa de aniversário. Não. Você vai fazer uma renda extra, sabendo que aquele dinheiro é para construir a sua independência financeira. 8º passo. Sabe por que você vai fazer tudo isso? Porque você está se tornando um homem sábio, uma mulher sábia. E sabe o que está escrito em Provérbios 21:20? Eu vou ler aqui para você. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. E se você quer se aprofundar mais nesse assunto, aqui no meu livro, Os Segredos da Mente Próspera, tem um capítulo exclusivo sobre independência financeira, que ele te dá o passo a passo para você calcular os seus números e saber exatamente como chegar na sua independência financeira. Se você quiser adquirir este livro, é só clicar no link que também está fixado no primeiro comentário, porque chegou o tempo na sua vida da restituição, da multiplicação e da prosperidade.